Vários cientistas estão reunidos ao redor de um robô humanoide, e Viktor Privalov, o cientista-chefe, instrui os outros a iniciarem a sequência de ativação do robô. O robô, que possui o número de série A112, mas é chamado de Robo, é ligado, e alguns cientistas ficam animados. Ele começa a se mover, mas cai de repente, pois sua mobilidade ainda não foi aperfeiçoada. Os cientistas realizam vários experimentos com Robo, tentando torná-lo mais eficiente em suas funções. Isso se mostra difícil, já que Robo cai da esteira enquanto caminha e destrói uma barra de exercícios. Viktor e os outros ficam perplexos ao vê-lo entortar a barra de ferro e até esmagar um copo de vidro. Eles continuam os testes e ajustam Robo adequadamente para garantir movimentos mais fluidos e uma execução correta das tarefas. Ficam satisfeitos com seu desempenho, especialmente quando ele transfere cuidadosamente copos de vidro frágeis e organiza algumas fotos com facilidade. Enquanto trabalha, Nadia recebe uma ligação de seu filho, Mitya Privalov, que está na escola. Nadia desliga e envia uma mensagem para Mitya, instruindo-o a ligar para o pai porque ela está ocupada. Viktor, seu marido e pai de Mitya, entra na sala e pergunta quando começarão mais testes com Robo. Ela sugere que comecem em 20 minutos e informa que Mitya havia ligado para ele. O telefone de Viktor toca nesse momento e Mitya pergunta se precisa mesmo assistir à aula de matemática. Viktor fica irritado e diz para Mitya não ligar com tanta frequência, pois ele está atrapalhando. Explica que ele deve assistir à aula de matemática porque vai precisar disso quando crescer. Também o orienta a se comportar e lembra que a matemática é a rainha das ciências, antes de desligar. Logo depois, um valentão chamado Anton acerta Mitya com a mochila e o zomba. Mais tarde, Mitya está em sala de aula e a professora explica que todas as áreas precisam da matemática. Mitya pergunta como ela é necessária na arte e afirma que Da Vinci nunca precisou dela como artista. A professora o corrige e revela que as pinturas de Da Vinci foram todas inspiradas na matemática. Ela explica que ele também era engenheiro, mecânico e inventor, mostrando às crianças diversas invenções do lendário artista. De volta ao laboratório, os cientistas ativam Robo e Viktor pede um relatório de status. Ele se irrita com a voz robótica escolhida para o robô e tenta mudar, mas percebe que todos os outros módulos de voz são inadequados ou engraçados. Nadia e Katia pedem desculpas, pois foram elas que trocaram os módulos de voz como uma brincadeira. Viktor diz que em breve verão o general e instrui todos a se prepararem, pois sairão em 15 minutos. Os cientistas colocam Robo em um veículo de transporte e fecham a porta. Na escola, a professora aplica uma prova surpresa e manda todos largarem as canetas quando o tempo acaba. Mitya não está interessado na aula e desenha uma Mona Lisa no caderno. A professora vê o desenho e elogia seu talento, mas percebe que ele não fez a prova. Ela avisa que ele receberá um F, nota 0, e que contará tudo a Viktor, mostrando o caderno. Anton ri dele enquanto a professora se afasta, e Mitya fica triste. Enquanto isso, Robo e os cientistas chegam à área de testes para avaliar suas habilidades de resgate. O primeiro teste envolve um trem descarrilado em chamas, e Robo precisa salvar um civil preso em um tempo determinado. Robo corre para dentro do trem e encontra o civil. Em vez de resgatá-lo, que na verdade é um ator, Robo começa a falar com seus diferentes módulos de voz e pede para o civil escolher um deles. O ator começa a rir, mas o general, que observa o teste, diz para passarem ao segundo teste. O segundo teste também não vai bem. Robo precisa resgatar uma pessoa presa sob os escombros, mas em vez de tentar removê-los, ele começa a dar instruções de como o civil pode se soltar sozinho. As instruções não funcionam. O terceiro e último teste começa. Robo deve salvar algumas pessoas de uma viga de aço suspensa. Ele corre para salvar a primeira pessoa que vê, mas a viga cai sobre os manequins que representam uma mulher e seu filho. O general não gosta do resultado e afirma que Robo é incapaz de fazer julgamentos humanos. Ele explica que até os animais tentam salvar primeiro seus filhos, mas Robo permanece estritamente sistemático. Com isso, ele informa aos cientistas que a comissão não vai aprovar Robo e pede que façam algo sobre sua voz. Viktor argumenta que Robo passou em todos os testes práticos e está apto a salvar vidas. O general discorda e diz que força e velocidade não são tudo para salvar pessoas. Ele instrui Viktor e seus cientistas a trabalharem na comunicação de Robo, pois ele está seriamente deficiente nesse aspecto. Mitya volta para casa depois da escola e encontra seu amigo Kolya. Kolya pergunta se ele está bem e Mitya comenta que a professora quer falar com Viktor. Percebendo que ele está chateado, Kolya oferece as chaves de seu estúdio para que ele possa desenhar. Mesmo assim, Mitya diz que precisa voltar para casa e esperar por Viktor. No laboratório, Viktor está frustrado porque Robo não foi aprovado. Ele comenta que suas simulações de computador foram bem-sucedidas e pergunta a Robo o que deu errado. Robo não responde, pois fica distraído com a foto da família de Viktor. Ele pergunta o que é aquilo e Nadia responde que é a família deles. Robo quer saber o que é uma família e Viktor fica chocado com suas perguntas.
pessoas. Então Robo pergunta se Victor é seu pai, mas Victor se irrita. Ele informa a Robo que ele é apenas um robô e deve fazer o que lhe mandarem. Victor sai da sala com raiva e instrui Katia a mudar a voz de Robo antes de sair. Robo pede desculpas a Victor e diz que está tendo um dia ruim. Em casa, Victor mostra o caderno de Mitya para Nadia e exibe seu desenho. Ele informa que Mitya tirou outro F, nota 0, na prova por causa disso, e Nadia sai irritada. Victor pergunta a Mitya se ele realmente quer ser artista e diz que isso não é uma profissão. Em seguida, pergunta se Mitya quer acabar como Kolya, que é zelador, e o lembra de que seu desejo era ser engenheiro. Mitya responde que não quer mais ser como os pais, e eles vão jantar. Enquanto isso, Robo começa a vasculhar o laboratório e pega uma enciclopédia para descobrir o que é uma família. Ele pega a foto da família de Victor e começa a andar pelo local procurando uma saída. Robo tenta abrir uma porta que exige escaneamento de palma, mas não consegue. Em seguida, ativa um laser de alta potência e começa a cortar a porta. Pouco depois, Robo caminha na rua e um bonde se aproxima. O veículo para atrás dele porque ele está no meio da estrada. E Robo decide conversar com o motorista. Ele pergunta ao homem se ele está voltando para sua família, mas o motorista quer saber por que ele está fantasiado. Ele não acredita que Robo seja um robô e manda que saia da rua, porque é perigoso ficar ali. O motorista vai embora e Robo continua sua jornada pela cidade. Em seguida, ele encontra alguns grafiteiros e os assusta. Um deles foge e o outro cai de uma plataforma. Felizmente, Robo o segura, mas o artista sai correndo enquanto Robo pergunta se ele quer ser uma família. Naquela mesma noite, Robo encontra alguns operários de construção que fazem muito barulho. Os homens entram em pânico ao vê-lo e fogem desesperados. Robo fica triste porque não tem ninguém para guiá-lo até Victor, que ele acredita ser sua família. Ele olha para a foto e continua sua caminhada pela cidade. Na manhã seguinte, Victor chega ao escritório e Katia corre até ele. Ela avisa que tem más notícias e pede que ele não fique irritado. Confuso, Victor pergunta o que aconteceu, e ela diz que Robo fugiu. Enquanto isso, Mitya arruma suas coisas depois da aula, mas a professora faz um anúncio. Ela diz que uma escola vizinha os desafiou para uma competição de construção de robôs e sugere que eles se inscrevam na turma de tecnologia em robótica. Mitya não se interessa e vai em direção à porta. A professora o interrompe e pergunta por que ele não quer participar, considerando a qualidade de seus desenhos. Anton então zomba dele por causa de seus desenhos, e Mitya sai com uma expressão triste. Em outro lugar, Robo sai de um elevador e sobe as escadas. Ele analisa o prédio e encontra o apartamento de Victor. Robo arromba a fechadura e, ao entrar, vê seu reflexo no espelho. Ele também encontra uma foto de Victor com a família e fica feliz por estar na casa certa. De repente, Robo ouve a porta da frente abrir e percebe que alguém voltou. Ele corre para se esconder, enquanto Mitya deixa sua mochila e reclama sobre a competição de robótica. Ele vai ao banheiro lavar as mãos, mas Robo subitamente lhe entrega uma toalha. Mitya fica chocado ao ver o robô humanoide em seu banheiro e começa a recuar lentamente enquanto Robo o acompanha. Ele bate a mão em uma superfície e Robo oferece ajuda, mas ele recusa. Mitya corre para o quarto e Robo vai atrás dele. Mitya pergunta quem ele é e como conseguiu uma chave para o apartamento. Robo responde que aquela casa é o destino de sua rota calculada e que não precisa de chave. Ele começa a reproduzir suas outras vozes e pede que Mitya escolha a que quer ouvir. Isso faz Mitya sorrir e ele desce da cama e se senta em uma cadeira. Ele pergunta a Robo por que ele está em seu apartamento e Robo responde que está procurando sua família. Ele mostra a Mitya uma foto de Victor e dos outros e diz que todos são família. Mitya fica chateado e diz que seus pais só se importam consigo mesmos. Ele fala sobre como o enviaram para uma escola para aprender física e matemática para que se tornasse engenheiro. Na realidade, Mitya não quer seguir os passos deles e deseja ser artista. Robo comenta que todos estão desapontados com ele por causa da apresentação fracassada diante do general. Eles se apresentam formalmente e Mitya fica feliz por ter um novo amigo. Enquanto isso, o general chega ao laboratório e vê o buraco que Robo usou para escapar. Ele chama Robo de monstro, mas Victor diz que ele é inofensivo por causa de sua programação. O general não se interessa pelo que Victor diz e considera a fuga um ato de violência. Ele afirma que Robo será capturado e desmontado e ordena que seus homens enviem uma unidade de busca. Victor volta para sua mesa frustrado com o que está acontecendo. De repente, percebe que sua foto sumiu e pergunta a Nadia se ela sabe onde está. Isso dá a Victor uma pista de onde Robo está, e ele informa a Nadia que precisa ir para casa, mas voltará em breve. Na casa, Robo reproduz uma gravação da apresentação para o general, que disse que as habilidades de comunicação de Robo eram deficientes. Um repórter fala sobre um desastre natural em outro país, e Robo quer ir até lá. Ele quer ajudar as pessoas necessitadas, mas Mitya diz que viajar não é tão fácil quanto ele imagina. De repente, eles ouvem a porta, e Mitya percebe que Victor voltou. Ele distrai Victor, que anda pela casa procurando por Robo, sem saber
saber que ele está se esgueirando atrás dele. Victor conclui a busca e se prepara para sair de casa. Em seguida, pede a Mitya que o avise caso algo aconteça e vai embora. Robo sai do esconderijo e diz a Mitya que não sabe o que significa tudo bem. Mitya tenta explicar, mas não consegue, e sugere que ele pesquise na internet. Robo concorda e começa a buscar informações online. Mitya fica impressionado com a velocidade com que ele assimila o que lê. De repente, ele fecha o computador e diz que precisam sair, porque seus pais voltarão a qualquer momento. Robo quer saber para onde irão, mas Mitya já tem um lugar em mente. Pouco depois, chegam ao estúdio secreto de arte de Mitya, e ele diz que é como o ateliê de Da Vinci. Robo vê vários papéis espalhados, e Mitya explica que são arte. Ele mostra um gibi para Robo e fala sobre o personagem que aparece nele. Robo diz que não vê simetria no desenho, mas Mitya explica que arte não é apenas sobre simetria. Mitya fala sobre como a arte é bela, e que desenhos simétricos são para crianças. Robo não entende o conceito de beleza, e Mitya usa o pôr do sol como exemplo. Eles olham pela janela, enquanto Robo define o que é um pôr do sol. Mitya diz que ele pode simplificar dizendo que o pôr do sol é legal ou bonito. Em seguida, ele desenha um símbolo em sua mão e comenta que grandes artistas frequentemente usam símbolos para identificar suas obras. Mitya desenha o símbolo em Robo, e Robo pergunta se eles são família. Com um sorriso no rosto, Mitya diz que são mais que família e chama Robo de amigo. Ele se prepara para ir embora e promete voltar no dia seguinte. Também pede que Robo desenhe algo se ficar entediado e deixa o estúdio. Enquanto isso, um oficial informa ao general que as buscas por Robo não tiveram sucesso. O general ordena que comecem a vasculhar os sótãos e porões de todas as casas e que os comissários de polícia sejam envolvidos. Ele exige resultados até o dia seguinte e pede pela secretária de imprensa. O general ordena que ela compile imagens que retratem Robo como perigoso para alertar o público. Pouco depois, o general envia uma mensagem ao público afirmando que Robo é um robô perigoso com falhas na programação. Ele informa que Robo está escondido em algum lugar de Moscou e pede que qualquer avistamento seja comunicado à polícia. Naquela noite, Mitya janta com os pais e observa o símbolo desenhado em sua palma. Nadia pergunta a Victor por que ele não está comendo, e ele parece preocupado. Ele conta que se encontrou com o general, que disse que o laboratório será fechado por causa de Robo. Mitya pergunta o que está acontecendo, e Victor explica que eles construíram um protótipo de robô, Robo, que fugiu. Ele menciona que o laboratório será fechado se não o encontrarem, e que ele e Nadia perderão os empregos. Mitya pergunta o que acontecerá se eles encontrarem Robo, e Victor diz que terão que corrigir os erros de programação, mas destruir o corpo físico do robô. Mitya fica triste ao ouvir isso e agradece aos pais pela comida antes de sair da mesa. No dia seguinte, Mitya está sentado na sala de aula enquanto a professora diz que eles vão começar uma nova matéria. Anton pergunta à professora se ela ouviu as notícias sobre o robô fugitivo, e ela diz que sim. Ele pergunta o que acontecerá se eles construírem robôs perigosos para a competição, e ela responde que robôs não deveriam ser perigosos. Ela volta a ensinar quando Anton, de repente, tira um pequeno robô da mochila. Ele usa o controle remoto para fazê-lo andar na direção da professora. Mitya e Olya, uma menina da classe, dizem para ele parar, pois ele pode se meter em problemas. O robô assusta a professora ao bater na perna dela, e Anton joga o controle para Mitya, dizendo que é ele quem está controlando. A professora se recusa a ouvir as explicações de Mitya, que diz ser inocente, e o expulsa da sala. Mais tarde, os alunos conversam durante a aula de educação física sobre Robo. Anton chama Robo de robô estúpido e diz que deveriam encontrá-lo e transformá-lo em uma torradeira. Mitya diz que Robo não é estúpido, mas Anton o insulta. Olya então pede que Anton o deixe em paz, mas eles acabam brigando. Um professor rapidamente os separa e Mitya sai da sala irritado. Ele vai até o estúdio e ouve uma voz estranha vinda de dentro. Mitya corre para dentro achando que é um policial, mas encontra Kolya jogando cartas com Robo. Kolya diz que acabou de ensinar Robo a jogar cartas e ele já é melhor que ele. Robo percebe que Mitya não está feliz e pergunta o que houve. Mitya informa que toda Moscou está procurando por ele e que querem destruí-lo porque acreditam que ele é perigoso. Eles percebem que Robo não pode ficar na cidade e se perguntam para onde levá-lo. Kolya tem uma ideia e comenta que seu cunhado acabou de voltar de Vologda, um lugar completamente remoto. Vologda está sofrendo com um incêndio, mas Mitya diz que Robo pode ir para lá salvar pessoas e provar que não é perigoso. Robo pergunta se Mitya irá acompanhá-lo, mas os pais dele não permitirão. De repente, eles ouvem batidas na porta e percebem que é o chefe de polícia da cidade. Kolya pergunta o que ele quer, e o homem responde que estão procurando Robo. Percebendo que precisam sair, Kolya instrui Mitya e Robo a fugirem enquanto ele distrai a polícia. Os policiais acabam arrombando a porta enquanto Robo e Mitya correm para o telhado. Robo calcula uma rota de fuga possível e começa a correr pelos telhados. Os policiais continuam perseguindo-os e o telefone de Mitya cai no chão.
A dupla chega a um aparente beco sem saída, mas Robo pede que Mitya se segure. Ele salta do parapeito, e eles aterrissam com segurança em outro telhado mais distante. Uma repórter comenta os acontecimentos do dia, e como a polícia não conseguiu capturar Robo. Ela também diz que Robo sequestrou Mitya, mas Mitya assiste a reportagem e não fica feliz. Mitya acredita que Robo é bom, mas ninguém mais vê dessa forma. Ele se pergunta se o prédio em que estão é um bom lugar para se esconder, e Robo diz que as chances de serem pegos são extremamente baixas. Mitya diz que está com frio, e Robo o envolve com uma folha de isolamento térmico. Ele também acende uma fogueira para aquecê-lo e explica como os humanos precisam de uma fonte externa de calor para se manterem quentes, enquanto ele não. Robo também se pergunta como humanos imperfeitos puderam criar uma máquina como ele. Mitya come enquanto Robo liga um projetor embutido. Eles começam a assistir a um filme, mas Mitya não parece feliz. Robo percebe que ele está triste, e Mitya diz que é sua primeira noite longe da mãe. Robo se oferece para levá-lo para casa, mas Mitya recusa, dizendo que é arriscado. Em casa, Nadia está preocupada porque Mitya não atende suas ligações. Ela também está aterrorizada porque acredita que Robo o levou à força, e Victor tenta acalmá-la. Nadia menciona que Kolya disse que Mitya e Robo são amigos, mas Victor se recusa a acreditar. Ele pede a Nadia que não acredite nesse tipo de conto de fadas, porque Robo é apenas um robô com habilidades de comunicação ruins. Eles de repente recebem uma ligação da polícia informando que ainda não conseguiram encontrar Mitya. Victor pede para Nadia ir dormir, mas ela se irrita com a sugestão e se afasta. Ele também fica frustrado por não saber mais o que fazer. Na manhã seguinte, Mitya acorda e comenta que sonhou que Robo foi capturado porque chama muita atenção. Eles percebem que ele precisa de um disfarce, e Robo pergunta onde podem conseguir um. Mitya diz que primeiro precisam bolar um plano, mas de repente ouvem vozes ao longe. Ele acredita que foram encontrados, mas Robo pede que espere enquanto vai coletar dados. Ele coleta informações e informa Mitya que os homens são operários da construção civil e não policiais. Eles decidem sair do prédio, e Mitya pergunta se Robo conhece um caminho que possam seguir. Robo os guia até um poço de elevador, que eles usam para chegar ao térreo. De volta para casa, Victor e Nadia dormem na sala de estar, e acordam ao ouvir a campainha. Eles encontram Katya, e informam que a polícia ainda não encontrou Mitya nem Robo. Katya chega com más notícias e avisa que o general fechou o laboratório deles. Ele ordenou que tudo seja desocupado até o meio-dia. A notícia entristece Victor, que se prepara para acompanhar Katya para buscar seus pertences. Enquanto isso, Mitya e Robo chegam a um circo e verificam se o local está livre de pessoas. Mitya vai até alguns trailers para encontrar roupas para Robo, mas é pego por um artista enquanto tenta entrar em um dos trailers. Outros artistas chegam e presumem que Mitya é um ladrão. Eles perguntam o que ele quer no trailer e o que ele roubou. Mitya diz que não é ladrão e explica que precisa de roupas para seu amigo. Os artistas não acreditam, mas Robo aparece de repente, deixando todos chocados. Eles percebem que Mitya estava dizendo a verdade e decidem ajudar. Dão a Robo uma das fantasias do circo, que o ajuda a se movimentar com um pouco mais de facilidade, embora o visual fique estranho. A dupla se senta ao lado de uma mulher que fica apavorada quando Robo tenta falar com ela. Mitya instrui Robo a permanecer sentado enquanto vai comprar as passagens para Vologda. No caminho, ele esbarra em Anton e Olya, que ficam surpresos ao vê-lo andando livremente enquanto todos ainda o procuram. Mitya diz que está ali por engano, mas decide mostrar que está com Robo. As crianças ficam chocadas ao ver Robo, e Anton sugere que fujam. Mitya o impede dizendo que Robo é inofensivo, e Robo se apresenta como um robô universal de resgate. Olya se apresenta, e Anton pergunta por que Robo está vestido daquele jeito. Mitya explica que é um disfarce, e conta que eles passaram por muita coisa. No escritório, Victor chega e tenta conversar com o general. Ele acredita que o general está sendo precipitado em relação a Robo, mas o general afirma que o robô representa um grande perigo para os humanos. Victor tenta explicar que a robótica é o futuro, e que Robo provará isso se tiver tempo. Sem interesse no que ele tem a dizer, o general declara que ele mesmo jogará Robo em um incinerador assim que for encontrado. Ele recebe uma ligação e sai do escritório enquanto Victor relembra as conquistas que alcançou. Enquanto isso, Mitya pede que Anton e Olya fiquem com Robo enquanto ele vai comprar as passagens. Eles prometem não contar nada sobre Robo, e Mitya se afasta. Olya pergunta a Robo se ele realmente consegue pular de um telhado para outro, e Robo responde que pode saltar até 40 metros de altura. Anton não acredita e pede uma demonstração. Anton começa a gravar Robo enquanto ele usa seus propulsores para se lançar no ar. Olya pergunta por que Anton está fazendo aquilo, e ele revela que quer postar o vídeo na internet. Ele também tira uma foto com Robo, enquanto Olya pede que pare. Ela o lembra de que prometeram não revelar a localização de Robo, mas Anton nega ter prometido qualquer coisa. Ele diz que ficará famoso quando postar o vídeo e vai embora. Um policial vê Mitya caminhando pela rua e o reconhece como a criança desaparecida. Ele rapidamente o aborda e o leva para a delegacia. Enquanto Victor leva seus pertences do escritório, recebe uma ligação da polícia informando que encontraram Mitya. Enquanto tudo
Enquanto isso acontece, o general recebe a notícia de que roubo foi localizado. Ele assiste ao vídeo que Anton postou e pergunta quem filmou. Eles rastreiam as informações de Anton e o endereço de sua casa, decidindo fazer uma visita. Victor chega à delegacia e fica feliz em se reencontrar com o filho. O policial informa que Mitya se recusa a contar qualquer coisa e Victor pergunta sobre roubo. Mitya diz que roubo não o sequestrou e que eles estavam escondidos. Ele sai da sala irritado com o pai, mas Victor o segue. Do lado de fora, Victor pergunta a Mitya como ele fez roubo obedecer às suas ordens. Mitya explica que não deu ordens a roubo. Eles simplesmente interagiram como amigos. Victor não acredita no que ele diz e pergunta onde roubo está, mas Mitya se recusa a responder. Ele acredita que Victor quer destruí-lo, mas Victor explica que ele e Nadia investiram demais em roubo para querer vê-lo destruído. Mitya acredita no que ele diz e conta que roubo está conversando com Olha no parque. Victor não acredita e Mitya decide levá-lo até lá. Enquanto isso, o general e seus homens chegam à casa de Anton e o interrogam sobre roubo. No parque, Olha e Roubo se divertem e ela passa maquiagem nele. Roubo acredita que isso o deixa atraente e pergunta a Olha se ela acha Mitya atraente. Olha responde que Mitya é diferente e diz que ele é um sonhador. Victor e Mitya chegam enquanto eles conversam e Victor pergunta o que estão fazendo no parque. Ele diz que precisam voltar para casa e ordena que Roubo o siga. Roubo se recusa a obedecer, dizendo que amigos não recebem ordens como cães. Victor então se desculpa, mas Roubo de repente detecta perigo se aproximando. O general e seus homens chegam e ordenam que Victor e os outros se afastem de Roubo. Eles anunciam que vão usar balas eletromagnéticas para desligá-lo. Mitya percebe que Victor não chamou os oficiais e todos começam a correr. Os policiais os perseguem pelas ruas até chegarem a um pátio de cargas. Eventualmente os veículos os cercam e não há mais para onde fugir. O general aparece e ordena que Victor e os demais se afastem. Victor tenta explicar que finalmente descobriu como fazer Roubo funcionar de forma ideal, mas o general não ouve. Ele decide usar a força e manda seus homens atirarem as balas eletromagnéticas assim que estiverem prontos. Roubo pede a Victor que leve Mitya e Olha para longe. Enquanto os oficiais se preparam para agir, o cabo que segura um grande container em um guindaste se rompe, prestes a cair. Roubo corre e segura o container, instruindo todos a saírem da zona de perigo. O peso do guindaste é demais para Roubo e ele não consegue sustentar por muito tempo. Os policiais ajudam a retirar as crianças e o container acaba esmagando Roubo. Pouco depois, o general fala com Victor e diz que não esperava que Roubo se sacrificasse para salvá-los. O container é finalmente removido e Mitya corre até o corpo danificado de Roubo. Ele chora ao tocar em seu amigo aparentemente morto e Victor tenta consolá-lo. Ele diz que precisam ir embora e enquanto eles se afastam, Roubo de repente se reativa, mostrando que não está morto. Mitya corre de volta e o abraça, feliz. O tempo passa e depois de ver o quanto Roubo pode fazer o bem, o general aprova o trabalho de Victor e reabre seu laboratório. Em casa, Mitya mostra a Olha e Roubo a história em quadrinhos que fez sobre a aventura deles, enquanto Nadia e Victor chegam com o almoço. Nadia pede para Roubo pegar o telefone para tirarem uma foto juntos, e Roubo pisca enquanto vai buscá-lo. Mitya era um garoto tímido, cujos pais priorizavam o trabalho em vez dele. Ele finalmente faz um novo amigo, Roubo, e essa amizade os leva a uma aventura surpreendente. Mitya tenta provar que Roubo é um robô maravilhoso, mas enfrenta vários obstáculos. A jornada deles ensina Mitya, e até seus pais, o valor da família e da amizade. Você acha que Roubo pode ser o melhor amigo do homem?